E aí, pessoal inteligente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder de uma vez por todas essa pergunta que eu recebo muito frequentemente, que é: Luciano, posso começar a investir mesmo tendo dívidas? O que é melhor, pagar as dívidas ou investir primeiro? O que eu devo fazer? Me ajuda! Nesse vídeo aqui eu vou te explicar exatamente o que você deve fazer. Vamos lá? Bom, se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Luciano Fernandes, eu sou médico cirurgião e eu venho trabalhando com inteligência financeira e investimentos há 5 anos, tá? Na verdade, eu já larguei a medicina em 2018 e eu venho atuando só nisso hoje, né? Eu venho ajudando as pessoas a ter uma vida mais próspera, uma vida mais abundante por meio da inteligência financeira, dos investimentos e do desenvolvimento pessoal, porque você precisa se desenvolver para ganhar mais também. A gente fala sobre isso também. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho ali, beleza? Vamos lá, olha só, uma das perguntas mais frequentes que eu recebo no Instagram, seja nas caixinhas de perguntas ou no direct que eu recebo frequente é: Luciano, eu tenho dívidas, mas eu quero começar a investir, a minha dívida é muito longa, eu quero começar a investir logo. O que vale mais a pena? Eu posso começar a investir? Luciano, eu tô com o nome sujo, eu posso começar a investir também? Vou responder tudo isso nesse vídeo agora, tá? É o seguinte, você pode começar a investir sim, mas eu quero te mostrar algumas coisas aqui, como que você deve fazer, tá bom? A primeira coisa é uma questão matemática. É meio óbvio, meio simples, é uma questão matemática. Como assim, Luciano? Olha, quando você tem uma dívida, você paga juros, tá bom? Eu tô falando só da parte matemática aqui, fora a parte mental que é horrível ter dívida, né? A parte que é uma das coisas que mais drena energia mental do ser humano é ter uma dívida. Então, tem toda essa parte. Isso você deve levar em conta na hora de decidir pagar uma dívida antes ou não. Dependendo, por exemplo, daquela dívida que, poxa, cara, tem o seu amigo que vive te ligando ou batendo na sua porta para te cobrar. Cara, isso drena uma energia mental, isso você tem que pagar o quanto antes. Mas vamos falar aqui que não tem esse problema. Vamos falar da parte matemática, a parte racional da coisa, tá? Não a parte emocional. Bom, racionalmente falando, é conta de mais e menos. Juros, tá bom? Quando você tem uma dívida, você paga juros. Quando você investe, você recebe juros. Por isso que ninguém fica rico, né, só pagando dívida. Você tem que investir para receber juros, né? Quem entende de juros compostos prefere receber, quem não entende prefere pagar, né? Essa é uma frase do Albert Einstein. Então, quando você paga juros, é como se tivesse uma bola de neve vindo contra você, tá? Ela vai se tornando cada vez maior, você tem que segurar. Quando você recebe juros, você investe, você empurra uma bola de neve, um floquinho de neve lá de cima da montanha e vê aquilo aumentar. Então, você tem que investir para crescer seu patrimônio, tá? E então, a questão é matemática, pagando juros de um lado, recebendo juros de um outro. Ora, você tem que ver o que vai ser maior. Quanto é, a primeira coisa que você vai descobrir aí, qual é o juro da dívida que você está pagando aí, tá? Então você vai ter que ver aí a taxa de juros que você está pagando. Vamos supor, Luciano, eu estou pagando 8% ao ano. Tá? Você vê por mês ou por ano. Vamos dar um exemplo aqui, 8% ao ano. Bom, você tem que ver quanto que você é capaz de fazer como investidor, como investidora, quanto que você consegue fazer por ano. Luciano, eu tenho feito 12% ao ano. Bom, então vale mais a pena, claro, eu investir e não pagar a dívida, tá bom? Porque eu consigo fazer mais. Agora, por exemplo, assim, você está pagando 8% ao ano e você não sabe investir ainda, que é o caso da maior parte das pessoas que me procura. Não sabe investir, está começando, provavelmente não vai conseguir fazer 12% ao ano, ou se fizer vai ser na sorte, mas tem que fazer algo consistentemente, né? Os nossos alunos lá do grupo de inteligência financeira, do investidor completo, eles fazem muito mais que isso. Esse ano meus alunos bateram o Ibovespa, fizeram 20, 23, 25%. Tem tudo printado isso aí, depois se você quiser me pede lá no direct no Instagram. Bom, e olha só, então, para um cara que faz 20% ao ano e tem uma dívida de 5% do Minha Casa Minha Vida, não vale a pena. É melhor ele manter esse dinheiro investido, entendeu? Agora, se você tem uma dívida de um financiamento que está 12% ao ano e você não sabe investir, então é óbvio que você vai ter que correr mais para pagar essa dívida, porque não importa você estar ganhando aqui está drenando mais, a dívida está drenando mais, entendeu? Então você precisa ter essa questão matemática. Então o primeiro ponto é esse. Quanto que você está pagando de juros na dívida? Isso você tem que descobrir. Se você não sabe, vai lá no gerente do banco e pede o contrato da dívida que você fez, lá do empréstimo que você fez. Tem um contrato que você assinou. Se você não tem ele em casa, vai lá e pede uma segunda via. Vai estar lá, juros mensal ou juros anual, tá?
Então aí você vai ver, tá, Luciano, eu não sei fazer nada como investidor, quanto que é possível eu fazer? Cara, deixa eu te dizer uma coisa, renda fixa hoje tá dando 2% ao ano, tá? Renda fixa é nada, renda fixa é só para segurança. O que eu ensino hoje é investir em renda variável, tá? O que você pode fazer de média em renda variável? Média histórica você consegue fazer tranquilamente 12% ao ano no longo prazo. Este ano de 2020 que passou, ele deu zerado. Deu praticamente zerado a Bolsa de Valores. Então, esse ano não deu para fazer nada, mas contando uma média de longo prazo, você consegue fazer aí uns 10 a 12% ao ano e até mais, né? Eu tenho feito mais de 30, mas é porque a gente já tem uma experiência aí como investidor, tá bom? E também foi um momento bom esses últimos anos aí para os investimentos. Bom, então a questão aqui é, se você tem uma dívida hoje que é mais do que 10% ao ano, vale muito mais a pena você pagar essa dívida, tá? Se você tem uma dívida ali de 8 para baixo, 7, 6, 5, 4%, talvez valha mais a pena você investir, porque você provavelmente vai conseguir mais do que isso se investir em renda variável, tá bom? Contando no longo prazo. Agora, outro ponto importante aqui é que você pode e deve, aqui a minha sugestão para você, fazer as duas coisas. Como assim, Luciano? Pagar dívidas e investir ao mesmo tempo, porque você não pode simplesmente parar de pagar dívida. E também você não pode ficar um tempão sem investir. Por exemplo, as pessoas dizem assim, um monte de educador financeiro fala assim, cara, a dívida, o juro da dívida é muito alto, então primeiro pagar a dívida para depois investir. Cara, só que às vezes a dívida vai demorar 15 anos para ser paga. Como que você vai esperar 15 anos para começar a investir? Não dá. Então você já começa a investir para você já ir pegando gosto pela coisa, experiência, ser um investidor experiente, a mentalidade de investimentos. Então você começa a fazer as duas coisas. Como, Luciano? Como? Cara, aqui tá a minha dica para você. Pega 80% do valor mensal que você tem aí, que você destinou para essas duas coisas, paga a dívida, 20% você começa a investir. Por quê? Quando acaba de pagar a dívida, você passa a investir 100% para o investimento. E aí você já está experiente, você já está há anos investindo, você já tem estratégia, você já tem filosofia. Se você for como nossos alunos lá, você já sabe o que fazer muito certinho. Então, você agora, quando tem 100%, que você tem mais poder de fogo para botar mensalmente, você já tem a habilidade de investidor, uma mentalidade de investidor, tá bom? Então essa é a minha dica para você, ao mesmo tempo vá fazendo as duas coisas, 80% para pagar a dívida, 20% para investir, tá bom? Ah, Luciano, eu quero pagar a dívida logo. Cara, isso é muito individual, eu não aguento mais dívida, então paga essa dívida logo, acelera, vai fazer hora extra, renda extra para conseguir ganhar esse dinheiro e pagar a dívida logo para começar a investir. Mas eu sugiro que um pouquinho pelo menos você já abra a conta na corretora, compra um ativo ali para você ver como vai acontecendo isso, tá bom? E agora respondendo a pergunta que eu falei no início do vídeo, se você pode investir mesmo estando com o nome no SPC, no Serasa, com o nome sujo como a gente fala, a resposta é sim. Você não vai ser impedido de abrir uma conta na corretora, no seu CPF e conseguir comprar um ativo, tá? A única coisa que você tem que ficar ligado é que assim, ó, se aquela pessoa para quem você deve, o banco, alguma pessoa, enfim, né, resolver entrar na justiça contra você, aí sim, ações, fundos imobiliários, ativos na Bolsa de Valores são bens. E os bens podem ser colocados aí em júdice, subjúdice, né, ser cobrados depois. Então, assim como um carro, uma casa, você também, ações são pedaços de empresas, fundos imobiliários são pedaços de empreendimentos imobiliários, são bens seus e podem ser colocados aí nesse processo judicial, tá bom? E a minha dica aqui para você é, se você tem um nome sujo, vá lá e resolva. A Bíblia diz lá em Provérbios que a boa reputação vale muito mais que dinheiro, entendeu? O seu bom nome vale muito mais que ouro e prata. Isso está escrito em Provérbios e Eclesiastes, os dois livros escritos por Salomão, um dos homens mais ricos que já existiu. Então vai lá e limpa o seu nome, não vale a pena ter o nome sujo, tanto por reputação como também por dificuldade de comprar outras coisas, tá bom? Então vai lá e limpa o seu nome, mas não impede de investir, de você já começar a investir enquanto esse processo de limpeza do nome acontece, tá bom? Então comece a investir, você pode e deve começar a investir o quanto antes para começar a construir seu patrimônio. E também tem uma coisa muito importante, quando você começa a investir, você vai mudando a sua mentalidade, você vê que receber juros é muito bom, você não consegue mais pagar juros, você não consegue mais fazer novas dívidas de financiamento porque você já virou um investidor, tá bom? Então isso vale muito a pena você já começar para mudar a sua cabeça, tá bom? Gostou desse vídeo aqui? Então compartilha, manda para um amigo seu, já dá o like aí, que se ele te ajudou, vai ajudar mais pessoas também, tá bom? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, me segue lá no Instagram, tá bom? E lá você pode me fazer perguntas direto ali que eu respondo para você, valeu? Um abração, que Deus abençoe, pense nisso, seja inteligente, eu te vejo no próximo vídeo, tchau!